Bom dia. Ricardo Oliveira, CEO TLD, direto do Congresso Sucesso, mais um podcast. E hoje a gente tem o prazer e a honra de receber Igor Taquinami, diretor de transformação digital do governo da Bahia. E a gente vai bater um papo sobre cidadania conectada. E aí, Igor, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar nosso convite. Queria que, para a gente começar, você se apresentasse. Quem é Igor Taquinami, sua jornada na tecnologia, sua jornada no governo do estado da Bahia. Fala um pouquinho de você, Igor. Bom dia. Meu nome é Igor Taquinami. Como o Ricardo falou, eu sou diretor de transformação digital do estado da Bahia. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Então, a TLD é um grande parceiro nessa jornada de transformação digital que a gente vai falar hoje. E falar um pouco de mim, na verdade, eu sou um funcionário de carreira do estado, da Companhia de Processamento de Dados da Bahia. Estou há 17 anos no estado, há 3 anos nessa missão de promover a transformação digital para o cidadão, também a transformação digital para o governo. Legal, Igor, obrigado. A gente sabe que hoje tecnologia é alicerce de muita coisa. A gente olha todos os setores, a tecnologia está presente em quase tudo. Então, como você já falou, sua função, seu cargo, transformação digital, o desafio é muito grande. A gente sabe que olhando o governo, talvez os desafios sejam maiores ainda. Então, fala um pouquinho para a gente, quais são os principais avanços que a Bahia tem alcançado na digitalização dos serviços públicos e como isso tem impactado o cidadão. Bom, Ricardo, a gente fala da transformação digital em 2 aspectos, né? Primeiro é o aspecto, como você falou, direcionado ao cidadão. O que o cidadão ganha com isso? Nesse sentido, a gente tem feito um investimento muito grande na parte de serviços públicos digitais, e aí a plataforma BA.gov.br, uma das maiores plataformas do país. Hoje a gente já tem mais de 6 milhões de cidadãos cadastrados, ou seja, mais de 1/3 da população do estado da Bahia. A gente já prestou mais de 37 atendimentos digitais, 37 milhões de atendimentos digitais na plataforma, tá? E hoje ela talvez seja a plataforma sendo a principal ferramenta para promover a transformação digital dos serviços públicos. Uma outra ação também que está muito ligada a essa questão dos serviços é a conectividade, né? Então a gente entende que conectividade ele é habilitador para a transformação digital. Então, sem conectividade não há transformação. Então, temos feito um investimento em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para poder levar a conectividade de forma gratuita para que o cidadão tenha acesso a esse serviço público. Quando você fala gratuidade de serviço público, é levar a internet acessível à população lá na ponta para que ela consiga ter acesso a serviço. Conseguir ter acesso, exatamente. Porque sem conectividade, a gente não consegue nem chegar no serviço público digital. Não adianta ter o serviço e não ter a conectividade. Exatamente. Então, esse é um outro projeto. Mas tem um outro aspecto também da transformação digital que não vai impactar diretamente no cidadão, mas de forma indireta, que é a transformação digital da gestão. Então, o Estado tem ações também relacionadas a essa transformação digital, exatamente para poder fazer com que o cidadão, de forma indireta também, ele receba todo esse aporte do Estado para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, um exemplo disso é toda a revolução que está sendo feita em cima dos processos públicos, que antes eram todos feitos em papel, hoje você não tem mais, né? Então você tem uma solução que praticamente acabou com o papel. Todo o processo administrativo hoje do Estado, ele está digitalizado, e isso de forma indiretamente acaba beneficiando também o cidadão por conta de uma gestão mais eficiente. Então você está me dizendo que, olhando para a transformação, o governo ele tem 2 olhares, um da porta para dentro, que é aprimorando processos, melhorando a qualidade dos seus serviços internos, mas sempre com um olhar ao cidadão, um olhar ao serviço prestado ao cidadão. Então, exatamente. A transformação digital segue esses 2 caminhos. Sempre essas 2 visões, olhando para o cidadão e olhando também como tornar a gestão melhor, porque uma gestão melhor, indiretamente, também vai rebater no cidadão. Com certeza, são muitos serviços, né? Com certeza. Vamos lá. Trazer um outro tema aqui. Como é para você fazer com que essa transformação seja inclusiva quando a gente olha um estado como a Bahia, que é bastante grande, diverso, uma série de condições regionais, dificuldades sociais? Como é que você olha isso com relação ao acesso limitado? Você já falou um pouquinho na internet, dessa visão de vocês, mas também com relação à familiaridade do acesso à tecnologia. Então, como é que a transformação digital contribui com isso? Qual é a visão do Estado olhando para esse prisma? Bom, essa sua pergunta ela é super interessante. A nossa ministra da Gestão e Inovação, a Esther Dweck,
ela traz uma frase que não é dela, né? Mas ela sempre cita essa frase que diz o seguinte: o cidadão ele não é federal, o cidadão ele não é estadual, o cidadão ele é municipal. Então, apesar de estar numa esfera estadual, a gente precisa se preocupar com os municípios. Então, o estado da Bahia hoje é um estado que tem uma quantidade grande de municípios, então são 417 municípios, tá? Uma extensão territorial muito grande, tá? E a gente entende que para promover de fato a transformação digital, a gente vai precisar chegar nos municípios, tá? Então, lá na ponta. Né? Lá na ponta, exatamente. Então, estamos trabalhando esse projeto que é levar a transformação para os municípios, a gente chama de municipalização da transformação digital. Esse projeto visa trabalhar exatamente aquelas 3 vertentes que eu falei anteriormente, né? Então, levar para o município, por exemplo, uma plataforma de serviços digitais. Então, vamos levar o BAGov para os municípios, para que os municípios consigam ofertar seus serviços de forma digital. Também disponibilizar a sua carta de serviço com informações para o cidadão. Um exemplo é o município de Amargosa, é um município que já tem um endereço personalizado dentro da plataforma. Então, se você acessar BA.gov.br/município/Amargosa, você vai ter lá informações sobre o município, você vai ter uma foto que caracteriza o município, você vai ter serviços digitais do município, assim como você tem informações da carta de serviço. Ou seja, uma plataforma única, você tem acesso a serviços municipais e estaduais. Exatamente. Então, na verdade, você consegue congregar todos os serviços numa visão de estado da Bahia, assim como você consegue segmentar os serviços baseados nos municípios. Existe alguma conexão também com o GovBR? Você tem a opção de fazer um login, por exemplo, fazer o login da plataforma utilizando o seu login do GovBR. Ou seja, então, através do login único do GovBR, eu consigo ter acesso a todos os serviços do Estado e de todos os municípios que estejam conectados. Exatamente. Então, com o login federal, você consegue acessar os seus serviços federais através do GovBR, você consegue acessar os seus serviços estaduais do BA-GovBR e você também consegue acessar os serviços municipais dentro do BA-GovBR/município/ o nome do município que você quer atender. Mas essa parte do serviço, como eu falei, é só uma vertente, né? Existe a outra, que é a questão da transformação da gestão, e como eu disse anteriormente, existe esse projeto de acabar com o papel através de uma solução, que é uma solução onde existe um pacto federal, praticamente todos os estados estão usando essa solução, que é o SEI, né? Que é o Sistema Eletrônico de Informação, e esse sistema permite que a gente acabe com o papel. Então, todos os processos que antes eram em papel, então você chegava numa repartição pública, você encontrava aquelas pilhas de papéis, hoje não existe mais. Por quê? Porque todos esses processos eles estão hoje digitalizados e eles são eletrônicos. Então, imagine que na pandemia, se não existisse isso, a gente não ia conseguir trabalhar. Porque você não ia poder levar processos para casa, e hoje você tem essa facilidade de mais de uma pessoa acessar um processo, e você poder acessar esse processo de qualquer lugar, você poder assinar esse processo de qualquer lugar. Então, por exemplo, o governador ele consegue assinar processos em qualquer parte do mundo que ele esteja. Então, isso realmente é uma revolução, e a gente está levando essa revolução para os municípios. Então, assim, pensa aqui comigo. O município ele recebe muito recurso de convênio. Tá? Então, como é que ele faz para poder prestar conta? Exatamente. Como é que ele faz para prestar conta desses convênios? Ele tem uma quantidade grande de papel que ele coloca em malotes e manda um carro entregar, por exemplo, no estado. Tá? Então, com a implantação dessa solução, ou seja, com a transformação digital da gestão, isso vai acabar. Então, ele vai poder fazer tudo isso de forma eletrônica, não vai precisar de carro para poder transportar, você não vai correr o risco de perder um documento desse, tá? E, além de toda a segurança e transparência que esse tipo de solução permite. Então, realmente é uma revolução para a gestão. Tá? Tudo isso, como eu falei, focado no município, certo? Então, a outra foi, como eu disse, também a questão da conectividade. Então, a gente entende que a conectividade é habilitadora. Então, quando a gente fala de democratizar a comunidade, a conectividade de forma gratuita para o cidadão, a gente está falando de levar a internet para os municípios. Então, dentro de um programa... Isso dentro de uma responsabilidade governamental. Exatamente. Então, é o governo se comprometendo a habilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos. Tá? Okay. Então, é muito mais olhando para aquela população de baixa renda, que não tem um plano de dados, que não tem internet na casa. O governo está se preocupando como prover acesso para essa população. Exatamente. De forma gratuita, tanto para o cidadão quanto para o município, entendendo das dificuldades que hoje a gente tem, que diversos municípios têm. Então, a gente já começou esse projeto,
Tá? Então, esse projeto já tem 118 municípios implantados e a nossa expectativa é que até o ano que vem todos os municípios tenham pontos de internet gratuitos para poder estar disponível para a população, principalmente a população mais carente, a população de comunidades específicas também, que são comunidades que precisam de mais, zonas rurais, que precisam dessa assistência do governo para poder ter acesso aos serviços, tá? Agora, de maneira específica também, a gente tem uma ação muito de facilitar também a forma como o cidadão usa esse tipo de serviço. Então, uma das ações que a gente fez é utilizar canais populares. Então, o WhatsApp, por exemplo, é um tipo de canal que a gente entende que a população ela tem facilidade, exatamente, está familiarizado e ela sabe utilizar. Então, a gente tem levado toda essa parte informacional e de serviço também pelo WhatsApp. E aí o uso de IA tem sido também um recurso fantástico para isso, porque o cidadão ele consegue falar com o WhatsApp utilizando áudio e utilizando todo esse aparato de inteligência artificial generativa, utilizando linguagem natural e a gente conseguir realmente entregar um serviço na ponta que seja simples para quem tem dificuldade em utilizar e, ao mesmo tempo, seja eficiente do ponto de vista do governo passar a mensagem que ele quer de modernidade, de simplicidade no uso do serviço. Vocês trazem embarcado nisso toda a parte de integridade, segurança, então, reconhecimento facial, tudo isso está ali dentro. Quando a gente fala em transformação digital, né, o tema segurança ele é super importante, porque a gente está num ambiente que é um ambiente novo, que é todo esse ambiente digital. Então, nesse ambiente digital também existem as questões relacionadas à segurança, tá? E a gente tem toda a preocupação não só da segurança da plataforma como um todo, da solução, mas também da segurança dos dados. Lá na ponta, inclusive. Na ponta também, principalmente também dos dados pessoais do cidadão. Então tem todo um compliance com o LGPD e com garantir que esse dado do cidadão está protegido e o cidadão ele tem a privacidade garantida. Maravilha. Quando a gente olha essa jornada, pelo que a gente está entendendo, já tem uma trilha que foi percorrida. Você já tem algum dado estatístico, alguma informação que pode compartilhar com a gente de números ou informação? Bom, a gente tem alguns números. Em 2020 foi feita uma pesquisa, né, sobre todo esse cenário da digitalização dos serviços públicos, tá, e do uso dos serviços pela população. Isso era embrionário, então? Estava se iniciando. Sim, há 5 anos atrás, né? Então, quem fez essa pesquisa foi o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eles repetiram... Esse banco de fomento é o apoiador do governo do estado da Bahia. Isso. É o fomentador ele é o financiador desse projeto de transformação. De um dos projetos de transformação digital. Então, o BID é o financiador do projeto que a gente chama de Bahia Mais Digital. É um projeto onde a gente conseguiu captar 52,5 milhões de dólares para investimento em transformação digital. Dentro dessas 3 vertentes que a gente já começou, né, transformação digital da gestão, transformação digital dos serviços públicos e conectividade e infraestrutura para poder suportar tudo isso daí. E dentro dessas ações, dessa parceria com o BID, existe uma pesquisa que eles refizeram em 2025 e mostra o avanço muito grande de todo esse trabalho de transformação digital dos serviços públicos do governo do estado. Então, só para você ter uma ideia, há 5 anos atrás, na mesma pesquisa feita pelo BID, 35% da população procurava um serviço de forma digital. Então, hoje, nessa pesquisa atualizada, 68% já procura serviços digitais, quase o dobro. Existem diversos outros indicadores, tá, que a gente pode disponibilizar depois dessa pesquisa, ela é pública, mas que mostra esse grande avanço que houve nos últimos 5 anos. Tá? Então, a gente consegue enxergar que os serviços presenciais ele tem cada vez reduzido a demanda e dando espaço exatamente para o serviço digital. Então, por isso, essa necessidade de investir não só no desenvolvimento de novos serviços, mas também em toda a infraestrutura para que isso esteja disponível para todo mundo. Legal. Jornada interessantíssima, tá? A gente já caminhando aí para o final, o que é que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos de inovação? O que é que o governo olha nesse contexto da transformação digital com o olhar do cidadão? Quais são os próximos serviços que estarão embarcados nesse contexto, nessa plataforma? Estou entendendo que vocês estão numa trilha em que praticamente tudo vai estar dentro desse portal BA.gov.br. Como é que vocês enxergam isso? O que é que a gente pode esperar do governo da Bahia, da transformação digital, com a visão do serviço público no olhar do cidadão? Bom, queria aproveitar até a oportunidade, né, para dizer que a gente passou por uma grande virada há 3 semanas atrás. Então, esse projeto do BA.gov, ele
ele é um projeto que nasce em 2023, então o BHGov foi lançado em 11 de 2023, mas ele é um projeto que começa desde 2016. Ele começou a ser desenvolvido, toda essa plataforma começa a ser desenvolvida em 2016. O estado da Bahia é pioneira nisso, tá? Então, um estado que tem hoje talvez a plataforma mais avançada e que entrega recursos de fato que vão ajudar a vida do cidadão. E a gente passou do serviço. Exatamente. E a gente passou por diversos momentos. Então, a gente começa a desenvolver isso em 2016, é lançado em 2018, tá? E aí a gente vai alçado com a pandemia. Então, a pandemia gera uma transformação absurda de toda essa plataforma. Então, o crescimento lá para o ano de 2020, 2021 é absurdo, tá? E em 2023, a gente, já dentro de uma estratégia do governador Jerônimo, a gente lança o BHGov, então a gente transforma o que antes era saque digital em BHGov, já com uma assinatura e uma marca do novo governo. E a partir daí também a gente tem uma história fantástica, tá? Então, a gente, só para você ter uma ideia, em 2024, já que a gente lançou o BHGov no final de 2023, a gente teve 11 milhões de atendimentos digitais só em 2024. Isso é um recorde absoluto. Em 2025, a gente espera fazer 15 milhões de atendimentos para uma população de 15 milhões de cidadãos. Se a gente considerar, inclusive, uma população ativa, a gente pode dizer que todo cidadão do Estado ele executa pelo menos mais de um serviço por mês na plataforma, considerando a população ativa, né? Legal. De uma população total de 15 milhões. E esse processo, como eu falei, não é um processo que acontece do dia para a noite. Ele é um processo evolutivo. Então, há 3 semanas atrás, a gente lançou um novo aplicativo de celular, então um aplicativo que já traz toda essa roupagem do BHGov, porque o projeto ele começou pelo portal, então a gente fez um portal novo para lançar em 2023, mas os aplicativos ainda tinham toda a identidade do projeto anterior. Então a gente lança agora o aplicativo de forma muito mais fácil, trazendo muito mais recursos, de forma muito mais simples para o cidadão. Além do aplicativo novo, estamos lançando, como eu falei, o portal de municípios. Então, estamos com a Margosa e Lauro de Freitas, mas já tem 3 municípios para poder entrar. Então, nos próximos 2, 3 meses, a gente já vai entrar com pelo menos 3 municípios, mas a gente tem uma expectativa de ter mais municípios. E nossa meta, como eu falei, é até o final do governo, a gente ter aí pelo menos mais da metade dos municípios já dentro da plataforma do BHGov, já utilizando essa página municipal. E além disso, né, não fugindo do foco, também a gente tem feito um investimento grande de estudar as inteligências artificiais exatamente para poder trazer um serviço para o cidadão que seja mais proativo, que seja mais simples, né? Efetivo, familiarizar. E aí vou pegar só um ponto que eu falei, que é a questão da proatividade. Então, tivemos na Estônia, né, algumas semanas atrás também, e a gente viu que o governo estoniano tem focado muito não só na inteligência artificial, mas num governo que vai até o cidadão, um governo proativo. Então, não é o cidadão que procura o governo, é o governo que vai até o cidadão. Estamos investindo muito nisso, então, estamos fazendo muita campanha, trabalhando de forma direta, como eu falei, utilizando muito o WhatsApp, uma ferramenta acessível que o cidadão utiliza para poder informar, para poder fazer uma prestação de serviço público, então avisar, por exemplo, que ele tem imposto para vencer ou imposto vencido, e no mesmo canal a gente poder entregar a forma dele fazer esse pagamento e fazer essa quitação. Então a gente tem trabalhado muito em fazer com que o governo vá até o cidadão, além da inteligência artificial. Efetivamente levando os serviços públicos para o cidadão através das plataformas digitais, através das ferramentas digitais. Fantástico. Obrigado, cara. Assim, quando você fala que a Bahia é pioneira, tem uma plataforma muito bem desenvolvida, que é referência, e você fala um pouco do saque, a gente viu essa história, né? Então, quando o saque surgiu aqui na Bahia, diversos outros estados seguiram na mesma trilha. Quando a gente vê isso dentro da transformação digital e essa trilha continuar, cara, para nós que estamos aqui, que somos baianos, isso é motivo de muito orgulho e parabéns pelo trabalho. E siga essa trilha, porque com certeza novos resultados positivos virão. Certo, meu irmão? Obrigado, Taki. Um abraço. Obrigado, velho.